Olá, sexta-feira, 3 de abril de 2026. Mais de 32% dos empreendedores no estado são mulheres. Programas como o Armazém do Empreendedor e Juros Zero ajudam a tirar ideias do papel. Maranhão está entre os estados com nível de alerta para casos de síndrome respiratória aguda grave. E ainda no F1 de hoje, roça sustentável foi desenvolvida há mais de 10 anos e tem se mostrado um modelo eficiente de produção. Você vai ver também Via Sacra no Anjo da Guarda mistura fé, cultura e denúncia social. Com mais de 1000 figurinos, a caminhada de fé e arte atraiu uma multidão no primeiro dia do espetáculo. Então vem com a gente porque o F1 já começou. Boa tarde. Começamos esta edição com um alerta. De acordo com o último boletim Infogripe da Fiocruz, o Maranhão está entre os estados com nível de alerta para casos de síndrome respiratória aguda grave, causados principalmente pelo vírus influenza. Entre chuva e sol, está difícil manter a imunidade alta e não adoecer. Essa condição atinge praticamente todo o país, que enfrenta uma crescente de casos de influenza. A gente observa que existe uma tendência de elevação natural, porque nós estamos saindo do verão, entrando agora no outono, depois do inverno, e aí a gente começa a ver realmente a sazonalidade dessas doenças. A gente observa no Maranhão uma tendência que não é tão alta de crescimento, mas existe uma tendência de elevação de casos, foram observados vários casos. Lembrando que vírus sincicial respiratório continua sendo a principal causa de síndrome respiratória aguda grave em crianças menores que 2 anos. Rinovírus vem liderando o maior número de casos entre crianças maiores e influenza ganhando força. De acordo com o último boletim Infogripe da Fiocruz, o Maranhão está entre os estados que estão com nível de alerta para casos de síndrome respiratória aguda grave, causados principalmente por influenza e pelo vírus sincicial respiratório. Em todo o Brasil, mais de 24 mil casos foram notificados em 2026. Quadros mais graves da doença costumam apresentar complicações, como os problemas respiratórios. Uma das formas de tratamento é a fisioterapia, que tem importância principalmente no cuidado com as crianças. O pequeno João Lucas, de 3 anos, com frequência visita a fisioterapeuta respiratória para aliviar os sintomas e, aos poucos, melhorar a saúde. A gente vai ajudar com as manobras específicas, né, sendo manuais, técnicas manuais ou por meio de aparelho, a justamente ajudar nessa remoção de secreção, porque esses vírus, eles causam uma grande produção de secreção. Então, a gente vai ajudar a remover toda essa secreção que faz, né, com esse quadro, que esse quadro ocasiona, melhorando assim também a desobstrução, né, das vias aéreas e melhorando a responsibilidade pulmonar, que é grande comprometida em alguns casos. Para a mãe, a fisioterapia também é um alívio, pois vê resultados com o tratamento. Sempre que ele inicia, tossiu, fisioterapia respiratória, né, já indicada pela pediatra, a pediatra já faz essa indicação. Patrícia, pede já para a fisio dar uma olhadinha, ver como é que tá. Então é de extrema importância, né? Eu soube de uma forma que eu não gostaria de saber, né? Desde muito cedo, quando ele internou, passou por UTI, eu vi essa importância assim magnífica da fisioterapia na vida, principalmente quem é um bebê estiador. A vacina é outra grande aliada. Na capital, a imunização contra a influenza já está disponível nas 60 unidades básicas de saúde. E em todo o estado, a campanha de vacinação inicia a partir de 28 de março, o dia D. Seguindo o calendário, a imunização será inicialmente para os grupos prioritários, como crianças, idosos, gestantes, povos tradicionais, pessoas com comorbidades e profissionais da área da saúde e da segurança pública. A meta da SES é garantir 90% de cobertura vacinal do público-alvo. Vacina contra a gripe está chegando, vamos colocar a vacinação em dia, principalmente dos grupos de maior risco, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades e crianças pequenas, e ter muita atenção em relação ao crescimento de vírus sincicial respiratório, que é uma doença que chama atenção principalmente em crianças menores que 2 anos de idade e idosos que também têm muito risco de síndrome respiratória aguda grave por vírus sincicial respiratório.
Mais de 32% dos empregadores no estado são mulheres. Programas como o Armazém do Empreendedor e Juros Zero ajudam a tirar ideias do papel e fortalecer pequenos negócios. Empreender para muitas mulheres começa com um sonho e muita coragem. No Maranhão, histórias assim têm se multiplicado e estão mudando realidades. Hoje, elas já representam mais de 32% dos empregadores no estado, um número que coloca o Maranhão em destaque no Nordeste e entre os primeiros do Brasil. Por trás desses números existem histórias como a da Ana Luzia. O que começou de forma simples, com apenas R$300, cresceu e, junto com o negócio, vieram novas oportunidades. Lembro que teve uma festa na escola e eu fiz a receita normal e disse para a professora, esse aqui é dela, esse aqui são dos amigos. Eu não sei como foi que chegou a uma grande rede de joalheria de São Luís. E na outra semana me ligaram que queriam os biscoitos para servir para os clientes. Eu disse, meu Deus, eu não tenho nem empresa. Mas eu aceitei o desafio. Montei uma cozinha no espaço que a minha mãe tinha na casa dela e comecei a fabricar os biscoitos. De lojas em lojas, de consultórios em consultórios, a Doce Pedaço ela foi se fortalecendo. Busquei a CEINC, o Sebrae, formalizei a empresa, fiz identidade visual. E a empresa ela foi participando de feiras, de eventos, e a gente foi contactado por uma rede de supermercado que queria comprar o nosso produto. Aí, um novo passo para a Doce Pedaço, como ser fornecedor de uma grande rede de supermercado. Assim, eu não titubeei, senão nós vamos entrar. Para muitas empreendedoras, esse caminho também conta com incentivo. Programas como o Armazém do Empreendedor e o Juros Zero ajudam a tirar ideias do papel e fortalecer pequenos negócios. Histórias que mostram que quando uma mulher empreende, ela não transforma só a própria vida. Ela movimenta a economia e inspira outras a fazerem o mesmo. Esse é mais um índice importante que o Maranhão conquistou. Um número que mostra que estamos no caminho certo do desenvolvimento social e econômico. Com emprego, com recorde de empreendedores abrindo negócio. Agora, mais esse dado, 4º lugar com mais empresárias que geram emprego no Brasil. Resultado de políticas públicas objetivas e direcionadas, a exemplo do programa Juros Zero, que tem como público prioritário as mulheres. No próximo bloco, Roça Sustentável foi desenvolvida há mais de 10 anos e tem se mostrado um modelo eficiente de produção. Você vai ver também Via Sacra no bairro do Anjo da Guarda, mistura fé, cultura e denúncia social. A caminhada de fé e arte atraiu uma multidão no primeiro dia do espetáculo. Os detalhes logo após o intervalo. A Roça Sustentável foi desenvolvida há mais de 10 anos e tem se mostrado um modelo eficiente de produção, com resultados que garantem plantio de mais de uma cultura no mesmo espaço. No mesmo ambiente, milho e mandioca são plantados. E não há preocupação nenhuma do trabalho ser perdido. A técnica usada é a roça sustentável, que está sendo repassada a jovens estudantes da Escola Casa Familiar Rural, localizada no bairro Quebra-Pote, na zona rural de São Luís. O processo tem a parceria da Embrapa Maranhão, que conduz a capacitação com práticas sustentáveis no solo. O manejo da roça sustentável trata-se do consórcio do arroz, feijão, milho e mandioca, que são as 4 culturas mais plantadas e mais consumidas pela agricultura familiar. Então, o que acontece? A Embrapa tem essa estratégia de vir para a escola familiar rural, para a universidade, para o colégio agrícola e levar esse conhecimento para os estudantes dos últimos anos dos cursos, para que eles já saiam de dentro da sobre uma importante tecnologia para elevar a produtividade da agricultura familiar. A roça sustentável foi desenvolvida há mais de 10 anos e tem se mostrado um modelo eficiente de produção, com resultados que garantem o plantio de mais de uma cultura no mesmo espaço.
A lógica do sistema agrícola roça sustentável é muito lógica. Diversificar com sustentabilidade. Dessa forma, as culturas não criam nenhum tipo de competição entre elas. Pelo contrário, elas conseguem extrair mais nutrientes aproveitando o máximo possível da água, do solo, do espaço e também da luz. A Escola Casa Familiar Rural atende jovens divididos em 2 turmas, que se revezam. Uma semana no local aprendendo na teoria e na prática as técnicas de plantio. E na semana de descanso, os alunos fazem exercícios em casa. Os trabalhos são monitorados pelos professores da escola. Sim, primeiramente a gente tem que primar pela pedagogia, que é a pedagogia da alternância, onde ela faz a parte de escolarização, parte teórica, né, do núcleo comum e da parte diversificada, que é a parte agropecuária, agroecologia, projeto de vida, empreendedorismo rural. E aí essas são as práticas que estão dentro do instrumento da pedagogia. O que os alunos aprendem na escola se transforma em realidade nas hortas das famílias dos estudantes. Essa roça sustentável ela já é plantada no interior do estado, em vários locais, desde 2015, 2016. Então a gente está trazendo para dentro das instituições de ensino todo esse conhecimento, toda essa bagagem que foi gerada dentro da lavoura, dentro da terra do produtor, trabalhando junto com ele e compartilhando conhecimento e recebendo informação e repassando informação. Então a gente chegou no melhor manejo para trazer para os estudantes que estão aqui de cabeça aberta para receber a tecnologia e depois eles serão os multiplicadores dessa tecnologia na agricultura familiar do estado do Maranhão. O resultado é empolgante. Deu para aprender que é muito importante sobre economia, sobre as plantas, para poder cuidar, reservar, né? Para poder ter mais para a gente aprender e levar para casa. Mais que a gente aprendeu, para poder também consultar os pais, porque nem alguns sabem muitos. Aí já leva para casa para poder explicar para os pais e também dizer o que já aprendeu. A agricultura familiar é a base da produção de alimentos no Brasil, representando cerca de 80% dos estabelecimentos agrícolas. O repasse de novas técnicas, principalmente para as novas gerações, garante a continuidade e a evolução do setor. Essa parceria entre a CEMED e a Embrapa é fundamental para os nossos educandos da Casa Familiar Rural, porque é nessas práticas e nessas técnicas que eles conseguem aperfeiçoar o manejo e levar no seu tempo comunidade, passando para seus pais, para toda a comunidade. Aqui na escola, a nossa Casa Familiar Rural ela é uma escola que funciona a pedagogia da alternância. Então, eles têm o tempo escola, o tempo comunidade. O tempo escola, eles estão aqui conosco. Aprende toda a parte pedagógica e também a parte de técnica com os nossos professores. Quando vão para as suas comunidades, eles precisam aplicar isso para que possam melhorar os seus plantios, suas hortas. Nós chamamos de quintais pedagógicos. A tradicional Via Sacra do Anjo da Guarda, organizada pelo Grupo Grita, celebra 45 anos em 2026. Ontem foi o primeiro dia de encenação e reuniu uma multidão pelas ruas do bairro. O evento mistura fé, cultura e denúncia social. Com mais de 1000 figurinos, a caminhada de fé e arte percorreu cerca de 2 quilômetros, com encenação final na Praça da Ressurreição. Aquele que acredita em mim, acredita naquele que me enviou. A encenação da Paixão de Cristo é uma tradição que remonta ao século IV, quando a Igreja Católica começou a celebrar a Semana Santa em Jerusalém. Desde então, essa representação se espalhou por todo o mundo, tornando-se uma das mais importantes e emocionais expressões de fé e devoção. A história do sacrifício de Jesus Cristo faz o público refletir sobre o significado profundo desta missão. Muito interessante, né? A gente reviver a trajetória que Jesus passou, né? E se conscientizar, né, que a gente precisa mais
da palavra de Deus em nossas vidas. No Anjo da Guarda, há 45 anos, esta história é contada pelas ruas do bairro. Uma ideia do grupo Grita, que é o responsável pela organização. Em 75 a gente começa com o Laborarte, tendo isso como guia nosso. Nós éramos criança. E de lá a gente veio embora para cá, para o Anjo da Guarda. E eu me casei com a Maria José e Zizi veio com a gente também. E aí eu disse, é aqui nosso lugar, é aqui. Eu não sei onde que nós vamos parar. Eu não pensei que fosse tão grande. A representação da Paixão de Cristo é uma experiência emocional e espiritual intensa, que envolve muita gente. A cada cena, há detalhes precisos de toda a Via Crucis. Os atores também se emocionam. Esse espetáculo faz parte do calendário da minha vida, sabe? Então a gente se emociona em virtude de participar de uma história comovente que foi a história de Jesus Cristo, sendo a sua vida, morte e ressurreição, né, que deu essa possibilidade da gente um dia também ter essa ressurreição. É tranquilo, é muito legal, é emocionante demais. E principalmente com o envolvimento da comunidade aqui do Anjo da Guarda. Embora eu não sendo da comunidade, mas eu estou aqui para fazer o espetáculo. As ruas do bairro foram tomadas por uma multidão e em cada parada, olhos atentos para não perder um só detalhe. Tem gente que vem com a família toda para o espetáculo. A ressurreição, lá no final, é a parte que mais me emociona. E hoje veio com a família completa? Sim, com a minha mãe e meu filho. Todos os anos a gente assiste. Juntos. Se a rua fica muito cheia, a sacada da casa vira uma espécie de camarote. Só não pode perder a encenação. Os moradores da região participam da encenação, fazendo parte de equipes técnicas, da produção ou então na atuação. São mais de 2.000 pessoas envolvidas em toda a produção do espetáculo. Só para se ter uma ideia, foram confeccionados mais de 1.000 figurinos. E aqui tem uma tradição: contemplar o texto bíblico com questões sociais. Por isso, o tema deste ano é Paixão que Inclui, Arte que Acolhe. Uma forma de enfrentar por meio da linguagem teatral o que a organização chama de cruzes invisíveis, como o racismo, as desigualdades sociais e o silenciamento histórico. E o Assembleia em Foco, primeira edição, vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Para rever esta reportagem e todo o conteúdo jornalístico produzido pela Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa, acesse o nosso portal. Boa tarde e um excelente fim de semana para todos nós.